Bom dia, bom dia, bom dia de segunda-feira, bom dia, o segundo dia da semana. Nós aqui com esse propósito da gente fazer jejum, oração, e eu tenho certeza que Deus falará no seu coração nessa manhã. E hoje nós vamos jejuar para o aumento da nossa força na longa guerra. E nós temos falado a respeito disso todo esse tempo, e nós precisamos de força, nós precisamos de coragem. Nós vamos hoje estudar sobre isso. Se você está precisando de força, se você está precisando de coragem, eu tenho certeza que você vai receber essa manhã do Espírito Santo de Deus, assim como Davi recebeu, assim como tantos homens e mulheres de Deus na Bíblia receberam essa força. Nós vamos receber essa manhã através desse jejum. E eu sempre tenho colocado o propósito do jejum nas segundas-feiras, e o propósito de hoje é para força, para aumento da força, porque força nós temos, né? Mas para aumentar essa força, para nós enfrentarmos as guerras quando elas são longas. E eu tenho aprendido pela minha vida, né? E lendo a Bíblia, que as guerras espirituais, elas são longas e nós precisamos de força, de coragem e de energia para poder enfrentar. Amém? Eu tenho certeza que você vai receber essa porção nessa manhã. Então, se você conhece uma mãe, se você conhece uma mulher que está precisando de força agora, que você possa ser esse instrumento de Deus para convidá-la a estar aqui. Eu tenho certeza que Deus falará nos nossos corações essa manhã. Eu vou deixar vocês darem bom dia aí uma para as outras. Bom dia, bom dia, bom dia. Eu vou também, né, tem muitas me procurado ali no meu privado, falando que eu tô meio sumida das redes sociais. Eu tenho motivo para isso, e nós vamos estar aqui juntas, né? Eu vou estar abrindo meu coração para você, né, para nós enfrentarmos essas guerras juntas. É para isso também o Mais Que Ora. Eu tenho vocês não só como não é muito além de um ministério, mas é nós estarmos aqui orando umas pelas outras. Nós somos uma grande família, a família de Cristo. Vocês compartilham conosco sempre pedidos de oração e nós estamos aqui juntas, amém? E nós vamos falar sobre isso essa manhã. Nós vamos aprender juntas. Eu preciso de força e de coragem para enfrentar as guerras que eu estou enfrentando na minha vida hoje. E eu tenho certeza que eu também vou receber. Eu também vou receber. Você vai receber aí? Amém? Quem está precisando aí de força, do aumento de força para enfrentar a guerra? Quem aí está precisando? Às vezes você está em guerra, né, precisando de vencer, numa oração que você tem que ser persistente para a vida dos seus filhos. Eu tenho sempre visto isso na vida dos meus filhos, como que eu tenho que ser persistente, como que eu tenho que adquirir, né, resistência, na persistência na oração para os meus filhos, no ensinamento para os meus filhos, no meu casamento, na minha casa, nos nossos negócios, na minha saúde, na sua saúde. Nós precisamos de resistência e precisamos de persistência. E é interessante que eu vou começar falando, vou esperar um pouquinho para desativar os comentários, para vocês irem cumprimentando umas às outras aí. Né, Tiago, no capítulo 4, versículo 7, eu sempre falo esse versículo quando Jesus foi ali para poder expulsar um tipo de demônio, e os discípulos perguntaram para ele. Por isso que eu comecei a fazer esse jejum, né? Foi ali, nós colocamos o jejum baseado no livro de Esther. E muitas pessoas pensam assim, mas era no livro de Esther, era antes de Jesus que precisava de jejuar. Mas eu sempre cito essa passagem quando Jesus foi ali, passou perto daquele homem, né, endemoniado, e os discípulos primeiro tentaram expulsar aquele demônio, mas eles não conseguiram, e eles perguntaram a Jesus: por que, Jesus, que nós não conseguimos expulsar esse demônio? E Jesus disse para eles: com essa espécie, certas espécies de demônios, nós só conseguimos expulsá-los com jejum e oração.
E também Jesus disse aos discípulos: quando jejuares. Então Jesus espera de nós que nós jejuemos, que nós tenhamos essa prática nas nossas vidas. E o jejum nos faz bem para tudo. O jejum nos dá essa força espiritual que nós precisamos para vencer as batalhas. Então, eu convido você a fazer essa prática do jejum na sua vida, para qualquer batalha que você estiver enfrentando, ou também para você ser mais sensível ao Espírito de Deus. Quando nós jejuamos, nós ficamos mais sensíveis para escutar a voz de Deus. Por isso que eu falo, eu estou enfrentando uma situação agora na minha vida que eu vou compartilhar com vocês. Eu tenho que fechar os ouvidos para todas as vozes que eu estou escutando, e eu tenho essas 2 semanas, né, essas 2 últimas semanas, eu tenho falado assim: Deus, o Senhor é aquele que fala comigo e eu quero escutar o que o Senhor quer que eu faça. Às vezes nós não temos que escutar ninguém, por isso que aqui no Mães que Oram eu falo sempre para vocês, é você desenvolver o seu relacionamento com Deus. É você desenvolver. Quando Davi ele foi lutar contra o gigante Golias, todos ali estavam temerosos, com medo, mas Davi, ele escutou Deus e foi Deus que deu aquela estratégia para ele. Você pode ir para a guerra, meu filho. Você pode ir para a guerra com uma pedra apenas na sua mão e você vai escutar. Todos deviam falar para ele: você tá louco? Como assim? Você é apenas um menino pequeno, você vai lutar contra um gigante? Peraí, vem aqui, veste a roupa. Às vezes as pessoas falam para nós: vem aqui, faça isso, faça isso. Mas Davi ouviu Deus, porque ele tinha relacionamento com Deus. Às vezes, para você resolver uma situação com o seu filho, uma situação no seu casamento, uma situação com você mesmo, você vai ter que tampar as vozes que estão ao seu lado. E é por isso, é isso que o jejum faz. Ele te faz ficar sensível àquilo que Deus está falando para você fazer. E eu vou compartilhar esses momentos que eu estou passando aqui, e eu tenho calado todas as vozes e tenho jejuado pela minha vida esses dias para eu escutar Deus. O que eu tenho que fazer? E Deus tem me direcionado, e eu espero que naquilo que você está enfrentando, as batalhas que você tem enfrentado, que através desses jejuns de segunda-feira você possa escutar o Espírito Santo de Deus, porque Ele fala. Ele fala, e através do jejum e da oração, do relacionamento com Ele, Ele fala exatamente a estratégia para você vencer essa guerra, como Ele tem falado comigo, amém? Vamos lá, eu vou agora tirar os comentários para que a gente possa realmente focar naquilo que o Espírito Santo irá falar conosco, e eu tenho certeza que Ele vai falar com você. Você não vai sair dessa live como você entrou, amém? Então, convide mesmo quem você tem para convidar, porque eu tenho certeza que o Espírito Santo irá falar conosco. Em Tiago, no capítulo 4, no versículo 7, ele diz assim: portanto, submetam-se humildemente a Deus. A Deus nós temos que submeter. Resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. E eu tenho feito exercício físico e eu entrei para academia. E depois de tantos anos, e depois eu falei assim, eu quero trabalhar isso em mim. Academia para mim sempre foi muito difícil, eu já compartilhei isso com vocês. E eu achei uma academia só de mulheres e eu fui ali. E a primeira vez que eu fui, no primeiro dia que eu fui, gente, eu tive uma sensação de morte, parece. Eu comecei a sentir muita falta de ar. E eu falei, gente, como que meu corpo não está preparado para enfrentar isso? E eu vi uma senhora, ela já era senhora, e ela fazendo ali os exercícios com muita agilidade. Mas muita agilidade mesmo. E eu falei assim, gente, qual que é a diferença dela para mim? Eu tô sem força para nada, ela tá ali conseguindo correr, mas por quê? E Deus me falou assim, porque ela tem resistido. Quanto mais ela vem, mais ela consegue resistência para poder enfrentar a situação. E aí o professor chegou perto de mim e ele falou assim, tá preparada para morrer? E essa frase
como era a primeira vez que eu estava ali, eu era a única que estava ali a primeira vez, então ele falou essa frase para mim. Aí eu olhei e falei, preparada para morrer? Eu falei, eu não sei. Aí quando chegou no final da aula, ele falou assim, e aí? Eu falei, eu morri mesmo. Aí ele falou assim, olha, dê 2 semanas pro seu corpo que ele vai conseguir a resistência que você precisa. E eu comecei a ir ali todos os dias um pouquinho e estou conseguindo adquirir resistência. E Deus falou comigo, é preciso resistência para vencer certos demônios. É preciso muita resistência. E 2 Samuel, no capítulo 3, no versículo 1, olha só que interessante que fala aqui. Esse foi o começo de uma longa guerra entre os seguidores de Saul e os de Davi. Entretanto, o reino de Davi ficava cada vez mais forte, enquanto o reino de Saul se tornava cada vez mais fraco. Gente, quando eu li esse versículo, esse foi o começo de uma longa guerra. Foram muitos dias que o gigante Golias ficou ali insultando o povo de Israel. E quando nós olhamos, por exemplo, Golias, ele é a personificação, quando nós olhamos para a Bíblia, ela, eu falo assim com ela que ela é a letra mata, mas o Espírito vivifica. E nós temos lido a Bíblia aqui no Bíblia Todo Dia, e nós vemos que tudo é escrito para o nosso ensino. E Golias, ele é a personificação do inimigo. É assim que o inimigo trata conosco. Ele vem nos insultando. E ele conseguiu colocar medo no povo de Israel. Quando nós olhamos Faraó no Egito, apesar de nós sabermos que foi por permissão de Deus que Faraó não deixava o povo sair, mas o que Deus está querendo dizer para nós ali? Foi preciso 10 pragas para que Faraó deixasse o povo sair do Egito. O que Deus está dizendo para você e para mim? Que o inimigo, ele é teimoso. Quando ele não vai tentar numa área para poder te destruir, ele vai tentar em outra área. E é preciso resistência. Mas o que Deus fala também para mim e para você hoje? Se você submeter a mim primeiro, porque a gente só fala assim, eu vou resistir ao diabo. Você não consegue resistir ao diabo se você não submeter a Deus primeiro. Às vezes nós olhamos a guerra dos nossos filhos e nós oramos, e nós falamos, e nós resistimos, mas nós não estamos submetendo a Deus, falando assim, qual estratégia que eu tenho que usar para esse filho, Deus? Quais as palavras que eu tenho que usar para esse filho? Como que eu tenho que agir para que esse filho obedeça ao Senhor? Às vezes nós estamos ali lutando no nosso casamento, mas nós não submetemos a Deus e falamos assim, quais as atitudes que eu devo ter para que o meu relacionamento melhore, para que haja mudança no meu relacionamento? Às vezes nós estamos ali na nossa saúde física, mas o que eu tenho que fazer? Quais são as atitudes que eu tenho que fazer? E você pergunta a Deus, é submeter primeiro a Deus, que está escrito esse versículo. Eu primeiro submeto a Deus, para aí então resistir ao diabo. Sem submeter a Deus, nós não conseguiremos resistir ao diabo. É para isso que nós jejuamos aqui todas as segundas-feiras. Nós estamos nos submetendo a Deus. Submeter a Deus. Só então quando nos submetemos é que nós vamos resistir. Conseguiremos resistir ao diabo. É muito interessante isso. Quando você começar a orar, quando eu me levantei esse ano, reparem, quando eu me levantei esse ano e falei assim, eu vou jejuar todas as segundas-feiras e
Eu vou estar ali com mães todas as segundas-feiras para nós vencermos, para nós realmente termos o jejum como uma arma de guerra. Quantas coisas aconteceram na minha vida. Eu tive problemas sérios na saúde da minha mãe, vocês, né, viram isso. A minha mãe foi para o hospital com vários problemas muito sérios, uma cirurgia atrás da outra, e eu ali ficando no hospital, orando por ela, que ela agradecer as orações pela vida da minha mãe. Agora ela conseguiu, assim, estabilizar, né, dos problemas que ela tem. Ela é um milagre, ela é um milagre. E eu quero agradecer a Deus por esse milagre, agradecer aquelas que oraram. E nós conseguimos estabilizar a saúde da minha mãe. E com isso tudo acontecendo aqui em casa, né? Nasceu uma empresa aqui em casa, meu filho tendo que tomar decisões, o meu esposo tendo que tomar decisões, foram muitas coisas que aconteceram. Aí você pode pensar assim, ai, por isso que eu não gosto de jejuar, porque aí vem retaliação do inimigo. Mas quando foi essa semana, eu realmente buscando a Deus mesmo para minha vida, para tomar as decisões que eu tenho que tomar, eu pensei assim, falei, não, se não fosse, é o contrário, se não fosse esse jejum, eu não sei se eu aguentaria o que eu estou enfrentando agora. E é assim que você tem que pensar. É assim que nós resistimos ao diabo. Porque o diabo, ele vem e fala assim, tá vendo? Não jejua não. Porque aí vai vir retaliação sobre a sua vida. Não faz isso não. Aí ele tenta colocar pânico em nós. Mas Deus, o Espírito Santo, essa semana veio e fala assim, não, filha, você está aguentando isso, você ainda está de pé, porque você jejuou. Assim nós olhamos para Esther. Esther, se ela não tivesse jejuado e orado, ela não teria tido a força suficiente para ter aquela estratégia para poder livrar um povo das mãos do inimigo. E essa semana eu comecei há um tempo atrás, né, antes da minha mãe, eu tenho prótese de silicone e eu quero falar a respeito disso aqui. Né, eu falei assim que eu não vou ser uma voz do silêncio, no silêncio, né? Mas eu vou ser uma voz que vou falar no silêncio que tem acontecido aí no mundo. Eu tenho prótese de silicone há muitos anos, há 16 anos eu tenho prótese de silicone. E eu comecei a sentir umas dores do lado direito da minha mama direita. Há um tempinho atrás, eu estava no Brasil de férias e o médico, ele apalpou e falou assim, olha, você vai ter que fazer uma mamografia. E eu vim pra cá, e a minha mãe começou a ter essas crises e eu não ia conseguir tomar conta da minha mãe, fazer exames. Então eu esperei ela dar uma estabilizada. Assim que ela estabilizou, eu fui ao médico e fiz a mamografia e eles falaram que consta vários cistos. A minha prótese direita, do lado direito, ela rompeu. E tem vários cistos, 6 cistos do lado direito, 2 do lado esquerdo, sendo que 2 do lado direito eu vou ter que fazer a biópsia porque eles estão achando estranho esses 2 cistos complicados do lado direito. E na hora que eu ouvi aquilo, eu falei assim, que é igual aquele versículo, né, que fala assim, perplexas, mas não desesperadas. Eu fiquei perplexa na hora e falei, Deus, o que eu vou fazer com isso? E comecei a fazer os exames, né, ainda, e comecei a tentar marcar a biópsia para eu fazer. E aqui nos Estados Unidos eu não consegui no período de 30 dias fazer a biópsia. E essa médica que tinha me indicado para eu poder fazer a biópsia, ela falou com o médico, já me enviou para um oncologista. E quando ela me enviou para um oncologista, naquela hora ali eu estremeci todinha. E eu vou falar a verdade para vocês, eu fiquei com medo. O medo vem, tem hora. Porque na guerra, ali quando Davi estava diante do gigante, ele não relata, né, o medo que ele sentiu, mas relata a força que ele tinha. Mas nós somos humanos. Quantos salmos Davi fala assim, os meus inimigos, vai Senhor na frente dos meus inimigos, porque ele queria proteção. Ele desejava a proteção de Deus. E naquela hora, quando ela me enviou para o oncologista, eu falei, meu Deus. E aí ela me enviou para fazer uma ressonância magnética, que eu vou fazer amanhã, peço oração para vocês, 6 horas da manhã, eu vou fazer a ressonância. E eu tenho que tirar a prótese. Eu entrei para uma comunidade,
eu quero falar, se você tem prótese, tem 16 anos que eu tenho prótese de silicone. E quando eu coloquei a prótese, ele já falou, essa prótese ela é muito cara e você às vezes nem vai precisar de trocar. Não, não existe isso. Você precisa de trocar. A cada 10 anos você precisa de trocar. E eu fui vendo que foi muita falta de informação minha também. E agora eu não sei se vocês já ouviram falar sobre a doença do silicone. O silicone tem causado uma síndrome nas mulheres e eu entrei para uma comunidade dessas mulheres no Facebook que me ajudou muito, com muitos esclarecimentos, muitas informações. E eu falei assim, aí eu tinha, né, as pessoas pensam assim, então eu vou trocar a prótese. E eu falei assim, não, eu não vou trocar, eu vou retirar, eu quero retirar. E eu comecei a orar em relação a isso. Falei, Deus, o que eu devo fazer? O que eu devo fazer? Ele falou assim, filha, você vai viver um dia de cada vez. E eu tenho estudado muito sobre isso. Eu vou falar mais a respeito disso, porque se você quer colocar, eu não indico você colocar agora. Eu falo assim, não faça isso, porque causa muitas coisas. Depois nós vamos falar mais sobre essa síndrome. Situações que aconteceram na minha vida que eu achava que era normal, falta de ar, que eu achava que era ansiedade, pode ser sim da prótese de silicone, tem médicos falando sobre isso agora. Mas eu vou falar, esses dias, né, que eu tenho vivido isso, eu não sei o que pode ser esses nódulos, né, não sei, aí eu decidi, eu comecei a orar e falei assim, Deus, o que eu vou fazer? E Deus tem me falado, né, cada coisa pra eu fazer no seu devido tempo. Eu falei assim, gente, eu não vou esperar 30 dias para poder fazer uma biópsia, porque eu não sei quanto tempo que essa prótese tá estourada aqui dentro de mim, eu não sei como que tá. Então eu vou ter que ir ao Brasil, né, eu marquei a passagem para eu ir, eu vou ter que ficar um tempo longo no Brasil, longe da minha família, passar por isso, a gente pensa assim, sozinha, né, porque minha família vai ter que ficar aqui, não vai poder ir comigo, meus filhos, meu esposo, não pode ir agora. E eu vou ter que passar isso, né, enfrentar isso. E eu tenho tampado as vozes, porque cada um fala uma coisa diferente. E Deus tem falado assim, vença essa guerra, cada dia, um dia. E quando eu penso ali, e eu penso assim, e eu fui tentada a pensar várias vezes, nossa, esse ano eu falei que era o ano do favor de Deus. Esse ano eu falei que era o ano que Deus ia, sabe, ter favor, liberar favor. Eu tenho me levantado para o favor de Deus. E Deus falou assim, mas eu tenho liberado favor. Eu tenho liberado favor. Eu tenho livrado a sua vida. Porque tem 16 anos que eu tenho essa prótese. Eu não sei quanto tempo ela arrebentou aqui. Eu só sei que eu sentia dores. E Deus tem me mostrado que sim, por causa desse jejum que nós estamos fazendo segunda-feira, é que eu tenho tido forças, o aumento das minhas forças tem aumentado para eu resolver uma situação por dia. E Deus tem falado, basta cada dia o seu mal. Eu estou aqui com você nessa guerra, que pode parecer longa, mas você tem forças suficientes para isso. E eu quero falar, eu não sei a situação que você tem enfrentado agora. E eu venho de uma guerra que era longa, que já venho aí por 4 anos, agora que nós conseguimos montar a empresa. E eu pensei, falei, Deus, mas agora essa guerra está muito longa, eu não vou suportar. E ele falou assim, vai sim, porque eu tenho força suficiente disponível para você. É isso que é o favor. E são essas segundas-feiras, é jejuando, é orando, que nós vamos vencer esse inimigo teimoso. Quando você começa a orar por alguns espíritos demoníacos que às vezes vêm tentando te desestruturar, você tem que continuar. Essa palavra resistência, o que é resistir? É só resistindo que nós conseguimos ter a força suficientes para continuar a batalha. É interessante quando ele fala submeter a Deus, mas resistir ao diabo.
E o diabo, quando ele vê que ele não consegue te desestruturar, ele começa a colocar pânico em você. Medo do que vai ser, medo do que eu tenho que enfrentar. Eu não sei ainda o que é. Tem sim. Tem chances de ser algo maligno, tem chances de ser uma doença maligna? Tem, mas tem chances também de não ser. Tem chances de ser somente, né, a prótese que não conseguiu ver, a prótese rompida. E todos os dias Satanás vem e ele quer colocar pânico. Se não é uma situação parecida, é outra. Prestem atenção. Satanás, ele quer que você sempre viva no futuro, não no agora. Eu falei assim, Deus, o que eu tenho para fazer agora? Agora eu tenho ir ao médico ali. Agora eu tenho escutar isso. Agora eu tenho fazer esse exame. Amanhã eu tenho que fazer um exame de manhã. O que eu tenho para fazer? Eu tenho que ir ao Brasil, então eu vou comprar as passagens. Eu tenho que marcar os médicos no Brasil, então eu tô marcando um por um. O que eu tenho para fazer hoje? Mas o que Satanás quer é colocar pânico nas nossas vidas. Quando a gente olha, às vezes você está na situação do seu filho, ele fala assim, não, sua oração nunca vai alcançar a vida desse filho. Não tem oração que vai fazer mudar esse casamento. Não tem oração que vai fazer mudar. Olha como que está o mundo em geral, olha como que está. Nunca vai acontecer de ter provisão suficiente, de eu conseguir montar uma empresa. Tem sim. E quando eu olho para trás, por isso que é bom nós termos um relacionamento com Deus, porque você vai enfrentando as guerras e você vai olhando para trás também, somente para falar assim, não, Deus esteve comigo naquela guerra ali, Ele está comigo hoje. Ele está comigo hoje. Quando Davi ele chegou perto do gigante Golias, ele já tinha vencido o leão e vencido o urso. Ele já tinha conseguido resistência suficiente para enfrentar o gigante Golias de frente. Eu tenho olhado e falei assim, Deus, eu quero enfrentar isso de frente. Eu quero olhar, eu quero mirar. Para você vencer o inimigo, você tem que mirar ele. Você tem que se levantar. E nós só conseguimos colocar os olhos e mirar mesmo o inimigo sem temor. Sem temor. Se você tiver esse relacionamento com Deus, mãe, eu estou falando para você. Você vai conseguir vencer e criar o seu filho, um homem de caráter, uma mulher, segundo o coração de Deus. Se você olhar esses inimigos de frente. Se você vencer na sua vida, se você conseguir ter essa resiliência, hoje você vai conseguir a força que você precisa para vencer as suas batalhas. Eu tenho conseguido essa força diariamente. Eu vou falar para vocês, é difícil. Não é só, a gente pensa muitas coisas. E eu não vou mentir para você, eu não vou ser hipócrita, sim. Eu não tenho, praticamente eu tinha nada, né, de seio quando eu era novinha. Nada. Aí a gente pensa, nossa, agora um negócio que fez parte de mim tantos anos e eu vou tirar o meu filho menor. O Caleb, eu expliquei pra ele, aí ele falou assim, mãe, você não vai estar aqui no meu aniversário? Eu falei, filho. Aí ele falou assim, não, mãe, mas eu quero que você resolva. Aí ele falou assim, mãe, mas eu não sabia que esse peito não era seu. Aí eu falei assim, filho, eu tinha até esquecido disso, sabe? Eu vivia e... Aí eu fazia mamografia de 4 em 4 anos, que eles pediam, né? Depois eles começaram a pedir de 2 em 2 anos. Eu sempre fui uma pessoa que cuidei muito. E eu falei assim, filho, isso acontece. Aí ele pegou e falou assim, mãe, como que você vai fazer? Você vai tirar, mas vai ficar murcho? Então ele tem 12 anos. E eu pensei, falei, nossa, se eu tirar, como que vai ser esteticamente? Eu não vou ser hipócrita para vocês de falar assim, nossa, como é que você tá pensando isso numa situação dessa? Nós pensamos. A gente pensa. E eu pensei, falei assim, Deus, eu vou ter que me readaptar. A gente tem que readaptar psicologicamente, a gente tem que readaptar. Sabe, eu tenho revisto tantos valores, eu tenho revisto tantas coisas. Talvez hoje, se chegasse perto de mim lá atrás e falasse assim, quer colocar? Eu falei assim, eu não quero. Eu não vou fazer isso comigo. Mas eu não tinha essa maturidade há um tempo atrás. Nós não precisamos.
eu não tinha isso. Hoje você vai falar assim, nossa, como eu falei, né, eu falei com meu marido, falei assim, eu não quero me colocar em risco depois de 10 anos novamente. A prótese tem que ser trocada, gente. A cada 10 anos, no máximo, tem que trocar. Quando os médicos vão falando, é algo muito novo. Depois vocês olham na internet por curiosidade, doença do silicone. Como que tem falado ainda? Ainda não é reconhecido pela Organização Mundial da Saúde, mas mulheres, são milhares de mulheres que têm tido relatos e quando tira a prótese, elas melhoram completamente a saúde física, a saúde emocional, elas melhoram a qualidade de vida. E quanto tempo eu sinto falta de ar? Quanto tempo? Meu cabelo é outro cabelo, caiu muito no meio desse negócio. Então tem perda de cabelo, tem fadiga, tem muitas coisas que melhoram quase 100% quando que tira a prótese. Então eu tenho assim, estudado sobre isso e visto sobre isso, e eu falei assim, tem gigantes que nós procuramos para as nossas vidas, porque nós não sabemos que são gigantes. Quando gigante Golias nasceu um bebê, ele não era gigante a vida inteira, ele nasceu pequeno. E muitas vezes nós permitimos certos gigantes entrar dentro das nossas vidas sem saber, mas o jejum nos dá discernimento suficiente para saber o que são os gigantes nas nossas vidas e o que não são. Esse discernimento nós vamos conseguir aqui essa manhã. Você vai conseguir a força necessária. Eu sempre falo, discernimento não é você saber diferenciar o errado do certo, mas é do certo do quase certo. Isso é discernimento. Por isso que fala assim, discernimento de espíritos. Gente, uma mãe que ela tem discernimento, quando Deus nos leva a aquele lugar, Deus nos leva a ver coisas. O meu filho mais velho, quando ele estava na idade assim, de 12, 13 anos, 14 anos, ele me deu muito trabalho na escola. E aí ele chegava assim, ele nunca foi um filho que me deu muito trabalho assim, né? Mas eu chegava assim, eu falava assim, filho, aconteceu alguma coisa na escola? Ele, mãe, você já sabe, né? Na verdade eu não sabia, mas eu olhava, o Espírito me falava. O Espírito Santo, por isso meu filho ele falava assim, não mãe, não ora para isso não. Por quê? Porque ele sabe que a oração tem poder. Uma mãe que ela tem discernimento de espírito. Isso é a coisa melhor que tem, discernimento de espíritos. É esse discernimento que o jejum, a oração, ele nos dá. Eu tenho ouvido a voz de Deus nesses dias e tenho falado assim, Deus falou comigo, vá para o Brasil. Consiga. Aí eu já consegui uma biópsia depois do dia 21. Dia 21 eu tô indo pro Brasil, a biópsia já está na próxima semana que eles vão me encaixar, do que eu ficar aqui 45 dias esperando. Então eu vou ir, né, eu vou fazer essa cirurgia daí, não é uma cirurgia tão fácil como colocar o implante, agora é o explante, eu tenho que saber ainda o resultado da biópsia para ver qual tratamento eu vou precisar. E sim, essas coisas causam câncer na nossa vida. São muitos relatos. Então eu falo assim, Senhor, muito obrigada porque o Senhor me mostrou, porque o Senhor livrou a minha vida até aqui, 16 anos, livrando a minha vida, me guardando. E cada vez que eu vou olhando alguma coisa, que eu vou percebendo alguma coisa, eu sou muito de estudar. Então eu estudei tudo, eu sei tudo sobre a doença. Depois eu vou fazer uma live especialmente sobre isso, para poder alertar você também. Se você tem alguma coisa, gente, o seu corpo ele te dá sinais que tem alguma coisa errada, ele te fala. Aí a gente pensa assim, mas eu tô ficando mais velha, meu cabelo vai cair mesmo. Não, essas coisas não são normais. Eu tô com uma dor aqui, isso é assim mesmo. Não, não é. Dor é sinal que tem alguma coisa errada no seu corpo, mas eu vou fazer uma live especialmente sobre isso. Hoje nós estamos falando sobre nós termos forças suficientes para poder resistir ao diabo nas nossas vidas, em nome de Jesus. Como uma mãe que ora, você precisa aprender a permanecer com fé em situações impossíveis. Só porque é uma guerra longa não significa que você está perdendo. Sabia? Só porque é uma guerra longa não significa que você está perdendo. Você está adquirindo resistência.
Hoje, né, depois tem umas 4 semanas que eu tô indo na academia, eu já consegui muita resistência. Eu já consigo respirar, eu já consigo fazer o circuito completo. Eu lembro nesse primeiro dia que eu fui lá, eu olhei e falei com ele, com o professor assim, o meu objetivo agora é fazer esse circuito. Eu consegui fazer o circuito. O meu objetivo agora é fazer toda a numeração do circuito. E assim eu fui subindo de nível. E é assim que nós temos que ser. Subir de nível na nossa vida. Então não significa que uma guerra está longa, que você está perdendo. Você não está perdendo. Quando você está orando por aquele filho, você não vê nada, você não vê um sinal, você não vê nada, não significa que você está perdendo. A sua oração, ela está penetrando na mente dele. Eu já fiz orações para o meu filho, que meu filho depois ele me fala, mãe, aconteceu isso, 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 e eu vejo a minha oração sendo respondida ali. Você pode ir dessa terra, você pode morrer, você pode falecer, mas as suas orações, elas ficam na vida dos seus filhos. Eu já falei isso várias vezes aqui. As suas orações permanecem na terra, não vai com você. Não vai. Elas permanecem na terra. As orações são sementes. Continue orando. Ai, mas eu oro tantos anos pelo meu marido e eu não vejo mudança nenhuma. Continue orando. Não significa que você perdeu. Significa que você está conseguindo resiliência para poder vencer, em nome de Jesus. As pessoas, às vezes, nós pensamos, e você pode se perguntar, por que Deus permite que certas coisas permaneçam em nossas vidas ou aconteçam em nossas vidas por um longo período? Deus permite, essa é uma resposta para você se você está buscando, como Deus me falou essa semana. Eu falei, Deus, porque eu já enfrentei uma guerra tão grande em todos esses anos e agora que as coisas estão melhorando eu vou enfrentar isso. Mas por que a gente pergunta? Porque nós somos humanos. Mas Deus permite porque Ele quer nos ensinar como lutar. Nós viemos nesse mundo para sermos soldadas de Cristo. Soldados de Cristo. Você é um soldado de Cristo. Você aprende a fé e persistência em uma guerra longa. E foi o que o Espírito me falou essa semana. Você está adquirindo persistência, minha filha. Você está adquirindo resistência para você vencer o circuito completo. Para você vencer o circuito completo, os seus filhos darão frutos na terra. É para nós vencermos esse circuito aqui. A vida, a nossa vida, ela é um circuito e tem exercícios que você tem que repetir muito mais de uma vez. Eu vejo lá e falei, não, mas por que esse aqui tem que repetir 30 e o outro 12? Porque ele trabalha ali no seu corpo, naquela área que você precisa. E é isso que acontece. Você está aprendendo a persistência. Você está aprendendo e exercitando a sua fé. Você está adquirindo força, você está adquirindo resistência. Em nome de Jesus, como uma mãe que ora, você precisa aprender a permanecer com fé em situações impossíveis. Você não vive por vista, você precisa acreditar em Deus. Eu tenho falado para mim mesma, eu não vivo por aquilo que o médico me fala, eu vivo por aquilo que eu acredito. Quando ela me encaminhou para o oncologista, meu coração tremeu aquela hora. Mas eu falei, eu não vivo por isso, eu vivo por aquilo que eu acredito. Eu vivo por aquilo que eu falo, que eu chego aqui e falo para você. E tenho vindo. Teve um dia que eu coloquei assim, só fazendo a maquiagem, foi o dia que eu fui no médico. Eu falei assim, eu vou me maquiar, eu vou ir, eu vou me arrumar e eu vou enfrentar esse gigante. E aqui, marido não tá podendo ter acompanhante, então eu vou nas consultas sozinha, amanhã eu vou fazer o exame, a ressonância magnética sozinha. Estou indo para o Brasil sozinha de pessoas, mas eu sei que Deus está comigo, o Espírito Santo está comigo. E eu falei, se nessa ocasião a minha família não pode estar comigo, é para eu enfrentar esse gigante sozinha. Porque Deus está querendo alguma coisa, Ele está querendo que eu adquira resistência, resiliência.
E nós vamos adquirir aqui nessa manhã. Eu não vou adquirir essa força sozinha que eu tenha conseguido, mas eu quero falar para você. Eu quero transferir para você a força disponível quando você se entrega a Deus. A força disponível para você enfrentar os desafios que você enfrenta. Não tem jeito. Todos nós no mundo, os justos e os injustos, estão enfrentando desafios. Os justos e os injustos estão enfrentando desafios, mas você pode adquirir essa força que está disponível através do Espírito Santo de Deus, jejuando, orando, tendo seu relacionamento com Deus. Às vezes, quando você... Olha só que interessante. Quando Deus enviou Israel à terra para expulsar o inimigo, eles não expulsaram todos em um ano. Deus não permitiu que eles expulsassem todos os inimigos da terra em um ano. É interessante. Juízes no capítulo 3, vamos abrir rapidinho. Juízes no capítulo 3, nós já fizemos a leitura desse livro. Juízes capítulo 3. É interessante como que Deus trabalha nas coisas, como que... Eu falei assim, gente, a gente não... Tem um versículo um texto, né, em Romanos, que ele fala assim, que inescrutáveis são os caminhos do Senhor. Inescrutáveis, mas ele revela aos seus. Então, quando eu li isso, eu falei assim, gente, como que o caminho do Senhor é alto, grande demais para a gente entender. Juízes no capítulo 3, no versículo 1, 2 e 3, fala assim: essas são as nações que o Senhor deixou pôr à prova a nova geração de Israel, que não tinha tomado parte nas guerras de Canaã. Pois o Senhor queria dar oportunidade aos jovens israelitas para aprenderem a guerra quando batalhassem para eliminar os inimigos. Deus permitiu que alguns inimigos estivessem ali para ensinar uma geração jovem a lutar. É porque hoje em dia a gente quer as coisas muito fáceis. Nós desejamos, é isso que o mundo nos impõe. Sabe, facilidade de vida. Mas Deus não é assim. Deus não é assim. Quando nós olhamos de Gênesis a Apocalipse, Deus ele forja o caráter do seu povo. Nós precisamos um caráter de lutadores, de conquistadores. Quando Deus chamou o povo de Israel, o povo de Israel é um exemplo para nós. E é esse Deus, ele deixou alguns inimigos para ensinar a geração jovem a batalhar. É interessante, olha só. Pois o Senhor queria dar oportunidade aos jovens quando batalhassem para eliminar os inimigos. Os povos que ficaram na terra foram os habitantes das 5 cidades dos filisteus, todos os cananeus, os sidônios e os heveus que viviam nas montanhas do Líbano. Como que é interessante isso? Muitos dos que saíram do Egito não sabiam nada sobre guerra. Então Deus permitiu que os inimigos estivessem ali. Alguns inimigos vão permanecer para que Deus ensine aos seus filhos como lutar. Os meus filhos têm olhado como que eu tenho enfrentado essa guerra. Os meus filhos já passaram muitas guerras aqui em casa e já nos viram vencer guerras, já nos viram muitas vezes também perder algumas guerras. Mas eles já nos viram todas as vezes que nós dependemos de Deus. O meu filho mais velho, ele sempre fala isso. Sabe, eu sei que aqui em casa tudo consegue na oração. Nada vem muito fácil. Por quê? Porque eles já nos viram vencer guerras. E os meus filhos estão vendo como que eu estou passando essa guerra. Porque amanhã eles podem enfrentar uma guerra sim e eles vão saber como lutar. Eu vou falar pra vocês, tem hora sim que dá, eu falo assim, tem hora que eu fico perplexo, eu falo assim, meu Deus. Mas não desesperadas. Assim a palavra de Deus nos fala, perplexos, mas não desesperados.
Às vezes, enquanto você está lutando contra as trevas, o Senhor estará ensinando você como guerrear, como usar a sua fé, como usar a palavra, como usar a oração, como usar o jejum e como você se manter de pé. E a melhor coisa que eu tenho feito hoje em dia é vivendo um dia de cada vez. A palavra fala, basta cada dia o seu mal. Por isso que é muito bom nós sabermos a palavra de Deus. Eu falei, Deus, eu quero viver esse versículo. Eu quero saber o que eu tenho para fazer no dia de hoje. O que eu vou fazer nesse dia de hoje? Os maiores guerreiros no reino de Deus são pessoas que tiveram de lutar por si mesmas e superar desafios enormes. Quando nós olhamos a Bíblia, nós vemos isso. Homens e mulheres de Deus que lutaram por si mesmos, escutando a Deus. Esther, ela lutou e ela usou as armas apropriadas para vencer aquela guerra por ela e pelo seu povo. Ela usou o jejum, a oração e ela conclamou. E nós vamos vencer guerras esse ano, nós estamos vencendo guerra esse ano. Eu vou vencer essa guerra aqui, perto de vocês, esse ano. Eu tenho certeza disso. Eu vou vencer essa guerra junto com vocês esse ano. Eu estou passando esse processo. Eu vou falar, não é fácil. Igual eu falei, eu não quero ser hipócrita de pensar, só pensa, né, se estiver doente, você tem que fazer o tratamento. Não. Eu falei assim, como que vai ser depois? Como que vai ficar? Como que eu vou me encarar depois? A gente pensa nisso. São guerras, são lutas que nós enfrentamos, mas nós somos, gente, se você é uma mãe que ora, eu já vi mãe que ora, a gente fala assim, oração é guerra contra o reino das trevas. Você acha que é fácil hoje em dia você criar filhos no mundo que nós estamos criando com caráter, amando a Deus? É muito difícil. Eu tô indo numa igreja nova, aqui agora eu já compartilhei com vocês, eu falei, eu demorei tanto para ir a essa igreja que estava tão perto, mas é porque eu precisava de ir agora. Eu precisava de estar nessa igreja agora, de fazer parte dessa igreja agora. E o pastor dessa igreja, ele tem 3 filhos homens, e todos 3 ali na igreja, junto com ele, no ministério, casados, com os netos ali. E quando foi ontem, eu falei para ele, falei, pastor, como isso é difícil. O Senhor é um vencedor, o Senhor e sua esposa, porque os seus filhos estão aqui, porque a sua família está aqui. É difícil. Você acha que é fácil? Não, é uma guerra. É uma guerra. E nós queremos, eu falo assim, eu uso a maquiagem como arma de guerra, e nós queremos apenas passar a maquiagem, né, cuidar da nossa aparência. Não, nós temos que ser guerreiras. Você não tem opção no mundo de hoje se você não for uma guerreira. Você não tem opção. Uma guerreira que jejua, que ora. Gente, crente hoje, para ser crente mesmo de verdade, tem que ter o jejum, a oração, a leitura bíblica. Não tem condições de não ter. Não tem, ou vai ser derrotado. Mais cedo ou mais tarde vai ser derrotado. Não tem condições. Então, se você é uma mãe que ora, você é uma guerreira. Você precisa de orar, você precisa de jejuar, precisa. Eu, nos momentos difíceis, no momento que eu quero chorar, eu corro e pego a Bíblia. Eu falo assim, Deus fala comigo. E Deus fala. Deus fala. Quando eu quero, sabe, esmorecer, eu falo, Deus fala. Quando o medo quer tomar conta do meu coração, eu falo assim, mas eu não sei o que vai ser, eu não sei o que vai ser da biópsia. Só a biópsia em si já deixa a gente nervosa. Eu falei, Deus, como é que é? Pra enfiar a agulha, a anestesia não pega. A gente fica assim, mas quando a gente quer esmorecer, Deus fala, você é uma guerreira, minha filha. E eu estou aqui com você, e eu estou te ensinando algo. E esse ensinamento, ele não fica só na sua vida, ele passa para os seus filhos, ele passa para as pessoas ao seu redor. Quando você supera desafios, não é uma teoria da Bíblia. Quando você supera, você sabe que a vitória é real. Quando você passa os processos,
Quando você passa todos os processos e você vence, você sabe, você sente, você pode falar, olha, Deus fez pela minha vida. Você vai ser aquela que sabe alcançar, sabe o caminho da vitória e sabe alcançar a vitória. Eu olhei para trás e vitórias que eu tive na minha vida antes, eu falei, não, eu consigo passar por isso, já passei por tantas coisas. E o Senhor esteve comigo. Isso lhe dá uma habilidade muito melhor para lutar por outras pessoas. Quando você tem as suas próprias guerras e quando você vence as suas guerras, isso te dá habilidade para você lutar pelas outras pessoas que você ama, pelas outras pessoas que estão com você, por seus filhos, por sua família. As suas vitórias pessoais a prepara para ajudar alguém a obter a vitória. As suas vitórias pessoais ajudam os seus filhos a adquirir vitória. Esther, quando ela se apresentou diante do rei, ela estava vencendo uma guerra pessoal. Não foi fácil para ela teve que passar pela preparação, ela teve que jejuar, ela teve que orar, ela teve que fazer, mas ela venceu pelo seu povo. E você, quando você vence pessoal, quando você vence a depressão, quando você vence a ansiedade, quando você vence a preocupação, nós mães preocupamos demais, a gente preocupa. Satanás tem usado uma arma contra nós, a preocupação. Mas quando você vence quando você tem vitórias pessoais, você está preparada para ajudar outras pessoas, para ajudar os seus filhos, para ajudar aqueles que estão ao seu redor. Muitos cristãos, ninguém gosta de guerras longas. A gente não gosta de guerras. A gente quer sombra, água fresca, não é? A gente quer isso. E aí nós desistimos. Mas é nesse lugar que Satanás quer que a gente fique. Eu desisto. Eu vou desesperar agora. Eu desisto. É com isso que Satanás está contando, com a sua desistência. Mas se você é uma mãe que ora, que jejua, você não vai desistir. Se você é uma mulher, uma esposa que ora e jejua, você não vai desistir. Se você é uma filha de Deus que ora, que jejua, você não vai desistir. Você vai enfrentar o processo de frente. Você vai olhar o inimigo de frente e falar, você vem contra mim com arma, com lança, com várias coisas, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Você vem contra mim com essa desobediência desse filho, você vem contra mim com, às vezes, palavras que me machucam do meu marido, você vem contra mim, contra a falta, contra a falência, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, e Deus fará milagre na minha vida. Eu tenho milagres na minha vida. No dia que eu fui mandada embora do meu trabalho, que 90% do salário que estava sustentando a minha casa era o meu salário. No dia que eu cheguei da conferência, eu já contei isso aqui, eu cheguei da conferência Mães que Oram, na hora que eu entrei dentro do escritório, eles falaram assim, olha, nós não vamos mais precisar do seu serviço. E aqui não tem isso de ficar em seguro de desemprego, não, aquele era o último cheque que eu ia receber. Deus falou, eu ouvi Deus falar naquela hora comigo, nada vai te faltar. Nada. Foi a partir daquele momento que eu não tinha recurso nenhum, a gente não tinha recurso nenhum, que Deus começou a operar um milagre nas nossas vidas. Eu olho para trás e eu falo assim, olha, se alguém falar comigo hoje que Deus não manda dinheiro na sacolinha do céu, eu vou falar, você tá mentindo, minha filha, porque Ele mandou na minha casa. Ele mandou na minha casa várias vezes. Ele muda a lei de um país, mas Ele manda o que você precisa. Eu quero te falar, se você confia em Deus, Ele manda a provisão que você precisa. Ele coloca as pedras na sua mão. Quando Davi estava ali catando aquelas pedras, ele pegou a pedra certa. Deus está colocando pedras na sua mão hoje para você mirar o inimigo, para você olhar ele de frente, para você mirar, para você acertar no lugar que você precisa para ele cair. Eu tenho certeza disso, eu tenho convicção disso pelo Espírito. Você está pegando, o Espírito Santo está te levando a pegar essas pedras. Assim como eu tenho vencido um dia de cada vez.
Pega essa pedra, minha filha. Pega agora essa pedra. Você vai vencer, eu tenho certeza. Você que tem orado pelo seu filho, eu tenho líderes que ela fala assim, Eurica, eu quero desistir, eu já não aguento mais. Quanto mais eu oro pelo meu filho, mais ele entra nas drogas e fica sumido vários dias. Mas ela consegue força para ficar ali. E todas as vezes eu falo com ela. Todas as vezes eu falo com cada uma delas. É preciso você continuar. Antes, se você se dá por vencido na guerra, quem vai lutar pelos seus filhos? Quem vai lutar por você, pela sua vida, pela sua casa? Se não fosse Davi, o povo de Israel estaria ali ainda no monte com vários gigantes, porque ia ter outro gigante, ia sair o gigante Golias, ia nascer uma nova geração de gigantes e eles iam estar ali ameaçando o povo de Israel até hoje, se não fosse um jovem com coragem. Vocês já imaginaram? Um jovem que enfrentou o gigante, olhou ele de frente e falou assim, eu vou vencer você. É isso que Deus está fazendo conosco essa manhã. É isso que Deus está fazendo com você e comigo. Você pode estar sendo... Eu orei por uma nova empresa na vida do meu marido durante 4 anos. 4 anos. Foram muitos anos. Eu vi meu marido passar por depressão. Eu vi meu marido passando por várias fases. A nossa casa passou por várias fases nesse tempo. Faltou luz, faltou água, faltou mesmo de desligar, mas naquele dia a gente conseguia dinheiro de não sei de onde, ligava a luz novamente. A gente conseguia dinheiro não sei de onde o Senhor provia naquele dia. A provisão no deserto, eu falei assim, eu vivi de maná no deserto durante muito tempo. E quando a empresa chegou, quando a abundância chegou, aí Deus falou comigo, isso aí era o urso, o leão, para você vencer os que estão por vir, porque a nossa vida sempre vai ser assim. Desculpa eu falar para você. Se você é uma mãe, se você é uma esposa, se você é uma crente de verdade, crente que eu tô falando, cristã, que busca santidade, que busca Deus, você vai estar em guerra, minha filha. Desculpa aí, mas você vai estar em guerra. Quando você ora, quando você se compromete a ver a vitória, não importa o tempo que leve, é apenas uma questão de tempo, até que o inimigo caia e você corte a cabeça dele. Era uma questão de tempo para Davi. Ele estava ali, todo mundo querendo distrair ele, coloca aqui uma roupa, coloca aqui, você não vai conseguir vencer, todo mundo ali, mas é uma questão de tempo, era só ele estar ali, falar, não preciso dessa roupa, era só uma questão de tempo, dele colocar na posição, dele mirar e o inimigo cair. E é só uma questão de tempo, de você se posicionar como você tem posicionado aqui todas as segundas-feiras, infelizmente na próxima segunda eu não vou poder estar porque eu vou estar em viagem, eu vou sair daqui domingo e chego no Brasil na segunda-feira pela manhã. Mas vocês vão estar aqui, né, intercedendo por mim, intercedendo por esse processo que eu tô passando. Eu não tenho conseguido, eu tenho realmente mergulhado nesses estudos, nessas comunidades, e foi através de uma comunidade dessas mulheres, que são acho que 100 e tantas mil mulheres, né? Todas elas fizeram o explante, foi através ali que eu tomei uma decisão. Eu vou tirar a prótese, não vou colocar outra, vou passar por esse processo, vou passar por essa cirurgia. Então eu tenho, assim, tomado muitas decisões, né? Então eu vou fazer essa cirurgia no Brasil, então é muitas decisões. Eu vou achar um médico, não é médico que coloca o implante, o mesmo que tem a habilidade de retirá-los. O explante é uma cirurgia específica, sabe? Então eu fui achar médico, eu tô orando esse tempo, Deus me guia nos médicos certos. Eu
falei assim, não, vou fazer biópsia no Brasil, que lá é mais rápido, então procurei a clínica, então eu tenho passado por esse processo. Então, às vezes eu não estou presente nas redes sociais por causa disso, mas eu vou envolvê-las mais nesse processo. Eu sei que vocês se preocupam comigo, eu sei que vocês oram por mim, e eu sinto as orações me alcançando, amém? Não tenha medo quando o inimigo estiver teimando. Quando ele for teimoso, fique firme e você verá a libertação que o Senhor lhe trará hoje. Isso está escrito em Êxodos, no capítulo 14, versículo 13. Os egípcios que você vê hoje, nunca mais você os verá. Os inimigos que você vê hoje, nunca mais você os verá. Faraó era um tipo, era a personificação do diabo, sim. Era a personificação, assim como o gigante Golias, teimoso. Ali, o que o gigante Golias ameaçava o povo de Israel, essas são as ameaças que Satanás coloca. Agora você não vai aguentar não, minha filha, isso aí é muito pra você, viu? Se aqui você não vai aguentar, essa guerra você não aguenta não. Essa guerra aí você não aguenta, então é essa aí que eu vou colocar. Isso que ele falava, isso que são ameaças. E vocês não vão vencer não, é ameaças. Olha aí. Olha como é que tá a sua vida agora. Ih, olha aí que esse marido aí não vai dar certo, não. Ih, olha aí. Olha esse filho aí, minha filha. Você pode cansar de orar que não vai dar. Não, é isso que ele faz. Aí você preocupa por coisas que ainda nem aconteceram. Faraó era o tipo de diabo. Ele era teimoso. Ele continuou endurecendo o seu coração. Ele continuou com a ideia, eu não vou deixar esse povo ir. Não importa o quanto não importa o que vocês fazem, eu não vou deixar o povo sair daqui. Ele continuou com o coração endurecido. Mas, finalmente, Deus tinha algo para mudar a cabeça de Faraó, para mudar o pensamento de Faraó. É interessante isso. Faraó, ele pegou o primogênito. Deus, ele pegou o primogênito de Faraó. Mas mesmo assim, mesmo depois das 10 pragas, olha a teimosia, como é que é o inimigo. Mesmo depois das 10 pragas, na hora que eles entraram no mar, Faraó mandou o exército ir lá pegar o povo de Israel. Mas Deus disse, eu vou afogá-lo no mar e você não os verá mais. Eu oro, a nossa oração esse dia é para que todo faraó teimoso se afogue e que nós não o vejamos novamente. É isso que nós vamos fazer hoje, isso que nós vamos orar hoje, é para isso que nós vamos jejuar. Hoje, aquele inimigo que está teimoso na sua vida, teimoso na vida do seu filho, teimoso no seu casamento, teimoso nas suas finanças, teimoso na sua saúde, hoje ele vai ser afogado e você não mais o verá, porque você está jejuando, porque você está orando. Você crê nisso? Foram necessárias 10 pragas para quebrar realmente o poder de Faraó. É hora de quebrar todos os faraós teimosos da nossa vida. O faraó pode ser uma pessoa, uma doença, pode ser a rebeldia do seu filho, pode ser as suas finanças, pode ser tantas coisas, pode ser você mesma, você não conseguir vencer as suas emoções, você não conseguir ter equilíbrio, pode ser isso. Mas em nome de Jesus, existe algo sobre inimigos teimosos. Você pode acertá-los uma vez, mas eles continuam voltando. Parecia que não importava o que Deus fizesse para afrouxar o controle de Faraó sobre os filhos de Israel. Ele não deixava o povo de Deus partir. Até os conselheiros disseram, esse é o dedo de Deus. Você não pode lutar contra Deus, Faraó. E hoje nós vamos falar para o inimigo que às vezes tem nos afrontado. Você não pode lutar contra o Deus que eu sirvo, ao Deus que eu oro, ao Deus que eu jejuo. Você não pode lutar contra ele. E por fim, ele teve que dobrar os joelhos diante dos reis. Mas primeiro você tem que se submeter a Deus.
E você jejuando e orando é uma maneira de você se render e de você submeter a Deus. Você pode achar, não, mas é uma besteira eu fazer jejum toda segunda-feira? Eu orar todo... Não é, isso não é besteira. Eu falei em umas das lives de jejum, é uma chave poderosa. O jejum, ele coloca Satanás para correr. Ele coloca, eu tenho recebido muitos testemunhos, eu não tenho tido tempo para colocar, para repostar todos os testemunhos. Eu não tenho tido tempo para isso. Mas eu queria ter tempo, eu quero que vocês continuem enviando os testemunhos. Nós vamos levantar ainda mais pessoas para poder nos ajudar no administrativo, para poder repostar esses testemunhos, porque tem acontecido. Você que tem jejuado, o jejum para aquelas que têm jejuado, Deus tem entrado com favor, com provisão, Deus tem entrado na minha casa. Você pode olhar para mim e falar assim, mas está acontecendo isso com ela? Eu vou falar assim, olha, eu tenho tido forças, é só de Deus mesmo. Eu olho e falo assim, vai ficar tudo bem. E pra gente conseguir isso, acontece tudo aqui na minha casa. Aqui na minha casa tem empresa, aqui na minha casa tem a escola em casa, a minha mãe. Eu olho pra minha mãe e falo assim, é um milagre vivo. Eu olhei e falei assim, Deus, sabe quanto que custa uma mamografia aqui? Quase $2.000. Eu, nesse tempo de pandemia, me chega me chegou um plano de saúde sem eu pedir nada, porque como eu dei entrada, que eu fui afetada na pandemia, eu me qualifiquei como um milagre. Aqui não existe seguro de desemprego. Eu já falei para vocês isso, mas eu vou contar aquelas que têm chegado pouco tempo. Quando eu fui mandada embora, na hora que eles chegaram e eles falaram, eu fui e preenchi uma ficha e fui qualificada para receber o mesmo salário que eu recebia ficando em casa. Eu fui qualificada para isso. Eu falo assim, meu Deus, mas tem 1 ano e tanto que eu tô em casa recebendo isso. Nesse meio tempo, eu nem preciso mais, gente, porque agora a empresa do meu marido já tá bem, graças a Deus, que foi outro milagre que aconteceu. Mas chega para mim ainda. E nesse tempo chegou um plano de saúde para mim, do melhor que tem aqui, sem eu dar um centavo. Aqui a saúde custa caríssimo, ficaria $2.000 e uma mamografia. Quanto mais os exames que eu fiz, quanto mais a ressonância magnética, na hora que eu cheguei ali, eu falei, Deus, eu tenho o favor do Senhor sobre a minha vida, sim. Eu cheguei no melhor hospital que tem aqui, sem pagar um centavo, fiz os exames nos melhores médicos. Só que o explante retirado da prótese, como é cirurgião plástico, não tá dentro do plano, mas eu fiz todos, sabe, que eu não teria condições se fosse antes. E tá os meus filhos assegurados nesse plano de saúde, então eu falei assim, eu tenho favor do Senhor, isso é favor. Isso é Deus me ensinando a passar no processo, mas falando, filha, eu estou com você. Hoje eu tenho condições. Se fosse um tempo atrás, como que eu ia fazer? Eu não ia ter condições para ir para o Brasil para poder retirar. Porque é cara a cirurgia. Mas, gente, não tem muito tempo que hoje a nossa família tem condição de pagar essa cirurgia para mim. Não tem tempo. Então eu vejo, é o favor de Deus. É favor, Deus tem entrado com favor. Então você pode olhar para mim e falar assim, nossa, tem favor de Deus porque ela tem buscado. E foi por causa do jejum que o favor tem chegado. E eu ministro esse favor de Deus para a sua vida hoje, em nome de Jesus, com declarações poderosas. Hoje eu demorei mais um pouquinho, mas eu não sei quando. Pode saber que eu estarei de jejum. Faça o jejum todas as segundas-feiras. Eu falo para você, eu vou tentar fazer uma escala com as meninas para poder deixar vocês, para elas poderem vir aqui, dar uma palavra. Não se dispersem, não se dispersem. Eu vou estar no Brasil nesses dias fazendo, vocês vão estar comigo. Né? Eu vou tentar entrar ali no meu pessoal, vou tentar falar para vocês desse processo. Eu vou fazer uma live no meu pessoal, eu não sei se eu faço aqui ou no meu pessoal, falando sobre a doença do silicone, falando sobre o que eu estou passando nesse processo, falando mais sobre isso, né, de buscar, e Deus tinha me falado antes, esses processos inflamatórios. Eu tenho endometriose, eu não sei ainda o que causou esses tanto de cistos, porque 6 cistos são muitos. Tô com 6 cistos, eu tô com retenção de ferro, eu não sei o porquê de tantas coisas acontecendo,
mas eu posso ser uma pessoa que, né, vão fazer a pesquisa, eu posso ser mais uma no meio dessa comunidade de mulheres. Depois eu vou passar para vocês ali, vocês que querem saber mais. Eu não sei se eu faço aqui porque aí abrange mais pessoas, né, ou se eu faço no meu pessoal, mas eu vou colocar ali o link dessas comunidades, dos Instagrams que eu entrei, de mulheres que passam, sabe, que tem sintomas e que nem sabe. Depois eu falei assim, gente, a minha falta de ar pode ser por isso, tantos anos assim, porque já faz parte da minha vida. A fadiga que às vezes eu sinto pode ser isso, da depressão, da fadiga, dores na articulação, a perca de cabelo, meu cabelo diminuiu tanto durante esses anos, a pele fica escura, minha pele ficou muito escura. Então, já tem médicos estudando sobre isso, tem muitas pesquisas, eu tenho feito pesquisas, tenho feito coisas e essa comunidade tem me ajudado demais. Então, às vezes você ou quer colocar, ou você tem a prótese, e eu não tô aqui para assustar você, não tô aqui para assustar nada, eu tô para esclarecer. Por quê? Porque a geração de antes que colocou a prótese de silicone é algo novo. Como que o nosso corpo reagiu a isso é agora. A endometriose é uma doença nova. Eu entrei nessa comunidade, vi um tanto de coisas ali. Então eu tenho pedido a Deus, Deus, como eu fazer para vencer isso agora, nesse tempo? Deus nos dá a luz, Deus nos mostra o caminho, como Deus vai mostrar para você, vai dar força para você agora. Nós vamos declarar, Deus vai dar força para você para vencer essa luta contra o seu filho, para criar os seus filhos com homens, mulheres de caráter, numa geração que está precisando tanto de ordem. Você vai encontrar essa ordem dentro da sua casa. Eu vejo pelo Espírito de Deus, Deus capacitando você, Deus colocando armaduras em você, o capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinto da verdade, te calçando com a preparação do evangelho da paz, colocando nas suas mãos a espada que é a palavra de Deus e o escudo da fé. Foi com essas armas que Davi venceu, não foi com uma armadura qualquer, mas foi com a armadura espiritual que Davi venceu o gigante Golias e que ele caiu. Foi com essa armadura que Davi venceu, que Deus está colocando sobre a sua vida agora. Eu vejo pelos olhos do Espírito. Feche os seus olhos. Eu vou colocar os comentários aqui agora. Você vai falando amém. Porque eu vejo em nome de Jesus você vencendo essa guerra. Em nome de Jesus, Surianda Lalama, Suricanda Lalama. Mas eu vejo Deus colocando para você, capacitando você, enchendo você, te levando a lugares pelo Espírito que você nunca tinha ido, lugares de vitória, lugares de proteção, lugar de paz, lugar que tudo na sua volta pode estar um caos, mas que você esteja em paz. Tem muitas mães aqui precisando de paz no meio dos caos e Deus vai te dar agora, precisando de alegria, alegria do Espírito, alegria no Espírito. Deus está derramando sobre você agora, em nome de Jesus, estratégias para você vencer essa guerra. Deus está colocando as pedras na sua mão. Receba aí agora as pedras na sua mão para você mirar certo, para você vencer certo, as pedras que realmente vai matar o gigante que você que tem te afrontado, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, coloque essas pedras nas nossas mãos agora, nos leve, Senhor Deus, ao riacho, aonde estão essas pedras, as pedras certas, ó Deus, sabedoria, graça, autoridade, nós pedimos ao Senhor, nós pedimos, Senhor Deus, que o Senhor coloque nas nossas mãos, Senhor Deus, a pedra da fé, porque foi com a fé, Senhor Deus, que Davi venceu, e nós pedimos agora, em nome de Jesus, coloque nas nossas mãos, em nome de Jesus, ó Pai, coloque, Senhor Deus, eu vejo o Senhor colocando muitas pedras, a pedra, Senhor Deus, para vencer a batalha do filho, a pedra, Senhor Deus, para vencer no casamento, a pedra, Senhor Deus, para vencer a falência, para vencer as finanças, para vencer, Senhor Deus, em nome de Jesus, a saúde física, a saúde emocional. Tantas mulheres, ó Deus, às vezes com as emoções abaladas, Senhor, mas eu te peço agora, em nome de Jesus, coloque equilíbrio, discernimento de espíritos agora, em nome de Jesus, ó Pai. Muitas mulheres que estão pegando a pedra do equilíbrio, Senhor, como nós precisamos de equilíbrio, como nós precisamos de fé, e nós recebemos agora essa manhã, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Nós queremos agora encarar, Senhor Deus, o inimigo das nossas vidas e olhar
encará-lo de frente, Senhor Deus, e nós sabemos que ele irá cair agora. Eu vejo inimigos sendo caídos, Senhor Deus, que tem se levantado, que tem se afrontado, mas nós declaramos, Senhor Deus, a caída dos nossos inimigos agora. Nós declaramos, Senhor Deus, força, ousadia e coragem, em nome do Senhor Jesus. Nós nunca mais permitiremos que o diabo faça o que deseja em nossas vidas, mas nós resistimos ao diabo e ele está fugindo de nós. Nós cremos nisso em nome de Jesus. Nós nunca mais eu vou ouvir e acreditar nas mentiras do diabo, pois ele é um mentiroso e pai da mentira. Assim diz a sua palavra. Eu nunca mais serei atormentada por espíritos imundos, por preocupação desnecessária, preocupação do futuro. Senhor, em nome de Jesus, preocupação excessiva com os filhos, preocupação, Senhor Deus, agora, seja repreendida agora em nome de Jesus. Eu nunca mais serei assediada pelo inimigo, nunca mais estarei presa, pois Cristo me libertou e eu realmente sou livre. Eu sou verdadeiramente livre, livre de toda preocupação excessiva. Em nome de Jesus, eu nunca mais permitirei que os demônios da dúvida, da incerteza confundam a minha mente. Em nome de Jesus, eu declaro a minha mente, a mente de Cristo, a mente, Senhor Deus, a minha mente livre, em nome do Senhor Jesus. Eu nunca mais permitirei que maldições me atrapalhem a minha vida. Nós quebramos agora toda maldição, pois nós fomos redimidas. Senhor, em nome de Jesus, eu nunca mais abrirei a porta, darei brecha para que demônios entrem na minha vida, na minha casa, pela falta de perdão, pela incredulidade. Incredulidade é uma arma que Satanás tem usado, colocando dúvida nas nossas mentes, nas nossas vidas, mas não tenha dúvida, Deus é com você, Deus é por você, Deus é com você nessa batalha. Deus está cuidando dos seus filhos, da sua família, da sua casa, em nome de Jesus. Eu nunca mais abrirei a porta para que os demônios entrem em minha vida por causa do pecado da incredulidade. Não acreditar na palavra de Deus é incredulidade, e incredulidade é pecado. É pecado, mas nós vamos fechar essa porta hoje em nome de Jesus. Você pensa, meu filho nunca vai melhorar, meu filho nunca vai sair disso. Você está sendo incrédula. A minha família nunca vai melhorar, a minha saúde nunca vai melhorar. Eu sempre vou ser assim, eu não vou conseguir mudar. O meu casamento sempre vai ser assim. Não vai. Deus tem uma palavra para você hoje. Não vai ser assim. Você vai vencer esse inimigo. Eu nunca mais abrirei a porta para que demônios entrem na minha vida por envolvimento com aquilo que eu não preciso de me envolver. Em nome de Jesus, eu nunca mais, o demônio do controle da minha mente afetará os meus pensamentos. Seja livre agora, tenha pensamentos de paz, pensamentos de alegria, pensamentos de vitória. É esse pensamentos que tem que inundar as nossas mentes, em nome de Jesus. Nunca mais os espíritos de serpente e escorpiões afetarão a minha vida, pois eu tenho o poder de pisar escorpiões e serpentes. Esse é o poder que Deus te deu, pois está escrito na palavra dele. Você está recebendo aí? Diga amém. Eu recebo, eu declaro essas verdades em nome de Jesus. Nunca mais o inimigo será o meu mestre. Mestre é aquele que fala o que você tem que fazer, que fala como você tem que agir, e às vezes nós agimos de acordo com o que o inimigo deseja, ficando com medo, amedrontada, mas nós queremos declarar que Jesus é o nosso mestre, ele é o nosso salvador, e nós descansamos, nós somos descansadas, nós somos fortes, nós somos prósperas, em nome do Senhor Jesus. Eu nunca mais vou tolerar as obras do diabo em minha vida, pois Jesus veio e destruiu as obras do diabo. Nós temos que crer nisso. Todas as obras que o diabo tem preparado para nós, Jesus veio e já quebrou e já levou na cruz do Calvário. Nós temos saúde, nós temos vitória nas nossas vidas. Os nossos filhos serão abençoados nessa terra, eles são abençoados nessa terra. A nossa família é bendita do Senhor. Eu nunca mais vou comprometer meus padrões de santidade. A palavra de Deus é o meu padrão e não é o padrão do mundo, não é o padrão de beleza do mundo, é o padrão de Deus em nós. Nós queremos buscar o padrão de Deus
Deus, o reino de Deus, e nós não vamos comprometer aquilo que nós acreditamos, os padrões de santidade. Não comprometa os padrões de santidade. Nunca mais eu permitirei que o inimigo controle qualquer parte da minha vida, mas a minha vida está sob o controle do Espírito e da palavra de Deus. Você crê nisso? Você crê nisso, que a sua vida está sob o controle da palavra que sai da boca de Deus, e Deus está com você, Deus tem vitória para você. Eu nunca mais permitirei que o inimigo controle o meu destino, mas é Deus o revelador e o consumador do meu destino. Não vai acontecer o que o prognóstico diz, não vai acontecer o que o diagnóstico diz, vai acontecer aquilo que Deus tem para as nossas vidas. A nossa vida e o nosso destino é controlado pelo Deus dos deuses, o soberano Senhor. Eu nunca mais permitirei que o inimigo aborte qualquer plano de Deus para minha vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Essa declaração é muito forte. Eu nunca mais permitirei que o inimigo aborte qualquer plano de Deus para minha vida e para a vida dos meus filhos e da minha família, em nome de Jesus. Eu quero que você receba essa palavra no seu coração. Não se dispersem. Vai ter segundas-feiras que eu não vou poder entrar. Eu vou estar no Brasil, eu não sei como vai ser, eu vou estar em consultas, mas eu mantenho vocês informada. Eu vou para o Brasil no dia 21, próximo domingo. Vou estar a partir do dia 22, eu não sei como vai ser as consultas, mas eu quero pedir oração para você. Eu quero pedir que vocês não se dispersem. Eu vou mantendo aqui vocês informados no meu pessoal também. E eu sei que nós vamos vencer, né, essa guerra e todas as guerras juntas, em nome de Jesus. Eu quero agradecer. Hoje passou muito do tempo, mas eu não vou estar aqui nas próximas segundas. Mas eu vou estar de jejue todas as segundas-feiras. Faça isso. É isso que tem chegado o favor para as nossas vidas, viu? Isso mesmo, o inimigo não vai abortar os sonhos de Deus para a minha vida. É assim que diz a palavra dele. Em nome de Jesus. Vamos agora para o Bíblia Todo Dia? Então nós vamos ler agora o Bíblia Todo Dia. E aquelas que têm participado de jejum, continuem. Eu falo para vocês, todas as segundas-feiras eu vou estar de jejum também, viu? Meu nome é Érica. Ore por mim mesmo, né? Para eu estar passando esse processo. Eu vou fazer uma live só falando sobre isso, sobre essa doença do silicone. Vou falar para vocês. Depois vocês que têm, vocês que querem colocar, não vai ser uma live para poder amedrontar você, mas para poder esclarecer. E eu tenho certeza que aquilo que eu tenho aprendido eu posso passar para você. Amém? Vou voltar agora com a Bíblia Todo Dia. Deus abençoe.